Já estamos de volta e vamos falar da Voz do Brasil, o programa de rádio diário mais antigo da história, que completa 90 anos. E é por meio da Voz que os brasileiros e as brasileiras de diferentes idades, religiões, classes sociais e regiões do país são informados sobre as ações do Estado brasileiro. Todos os atos dos três poderes que têm relevância e impacto direto na vida do cidadão estão na Voz do Brasil. E para comemorar essas 9 décadas de serviços prestados ao país, o Canal Gov preparou 2 reportagens especiais. Nesta primeira, vamos falar da criação do programa lá na década de 1930 até os dias de hoje. Quanta história cabe em 90 anos? Durante todo esse tempo, o noticiário do governo federal esteve presente no rádio brasileiro. Neste trecho de 1944, o apresentador do programa traz notícias da Segunda Guerra Mundial. Serviço especial da Hora do Brasil em Nova York. Os dirigentes estão chamando a atenção do povo para que não diminua em nada o esforço de guerra. A Voz do Brasil, ou Hora do Brasil, nome de quando o programa surgiu em 1935, também acompanhou, por exemplo, a criação das Nações Unidas, o período da Guerra Fria, o surgimento da vacina contra a poliomielite, a construção de Brasília, a queda do Muro de Berlim, a pandemia de Covid-19. No início, o programa era exibido às 18h45 e eram só notícias do governo federal. Aliás, o programa nasceu com essa função durante o governo Getúlio Vargas. Ela foi criada com uma motivação justamente de trazer a comunicação oficial, a comunicação do governo, no caso do presidente Getúlio Vargas, que era um líder popular, era um líder carismático, e ele percebeu no rádio justamente essa força. Naquela época, o rádio era novidade. Uma das lembranças mais fortes da infância da Heloísa, de Brasília, é a de se sentar na calçada com o pai para ouvir a Hora do Brasil. Diariamente, quando dava 6 horas, começava a apagar os banquinhos que era na porta, entendeu? E eu muito metida com meu pai, eu queria ficar junto. Ao longo dos anos, o programa foi ganhando corpo e identidade. Em 1962, com o surgimento do Código Brasileiro de Telecomunicações, a Voz do Brasil passou a ser obrigatória às 19 horas. E o Congresso Nacional ganhou direito à metade do programa. Anos depois, em 1996, o Poder Judiciário também ganhou um pedaço do programa. Neste caso, de 5 minutos que saíram do tempo do Executivo. E 3 vezes por semana, a Voz do Brasil dedica 1 minuto ao noticiário do Tribunal de Contas da União. Foi na companhia do pai que Walter Ney, de Salvador, na Bahia, conheceu a Voz do Brasil. E foi uma reportagem do programa que o ajudou a decidir qual profissão seguir. Uma das reportagens que a Voz do Brasil fez, que das várias que eu gostei, foi com relação ao aumento da população carcerária feminina. Essa reportagem foi muito interessante. Eu, à época, já pensava em almejar fazer o curso de Direito e ser operador do Direito. E essa foi uma das reportagens que realmente ficou marcado e que realmente me fez ainda mais gostar dessa parte. Em 2018, o horário de exibição da Voz do Brasil foi flexibilizado. O programa continua sendo transmitido ao vivo às 19 horas, mas as emissoras têm liberdade para iniciar a veiculação até às 21 horas. Atualmente, a Voz do Brasil também é transmitida na TV, pelo canal Gov, mas o rádio continua sendo a marca do programa. Aliás, a paixão do pai pelo rádio inspirou Raimari de Chapuri, no Acre, na escolha da profissão. Ele, quando chegava da lida diária, ele corria já, depois de se aprontar, depois de se banhar, para onde ficava aquele velho rádio de parede, né? E ali ele tinha aquele rito de ouvir, né, a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Morador de Canoas, no Rio Grande do Sul, Arthur chegou a vir a Brasília 2 vezes para visitar o estúdio da Voz. A curiosidade fez com que ele mergulhasse na história. E hoje, Arthur coleciona trilhas sonoras da Voz do Brasil. Primeiro, por conta da raridade.
né? Eu falo que é como se fosse você colecionar um álbum de figurinhas. Existem as figurinhas raras, existem as figurinhas lendárias, existem as figurinhas comuns. As trilhas são a mesma coisa. Existe as raras, existe a lendária e existe a comum. Segundo que a trilha, ela te traz um sentimento, né? Ela te traz uma emoção. E a Voz do Brasil é a mesma coisa. Ah, mas é sempre o Guarani. Sim, mas o Guarani tem 500 versões. Em 1989, era uma, com a locução do André Luiz. 1994 era outra, com a locução do Clemente Drago. 2000 era outra, com a Ayrton Medeiros, com a Sula Miranda. 2003 era outra. 2016 é outra. Isso que é sensacional, né? Primeiro você ter a raridade, segundo você ver a trilha te passando uma emoção, de repente uma nostalgia. Um dos desafios no caminho de colecionador de trilhas do Arthur é encontrar os arquivos mais antigos. O que facilita é que, na maior parte dos 90 anos da Voz, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, foi a música oficial do programa. Aliás, já era consagrada quando se tornou a abertura da Voz do Brasil. E nas ruas de Milão, ele encontrou um exemplar traduzido de O Guarani, que é um romance de José Alencar, um romance brasileiro em italiano. E ele falou, é isso. Esse é o tema que eu quero usar para a minha ópera. Ele comprou a tradução, entregou para o libretista e falou, vou transformar isso aqui numa ópera. Levou 2 anos construindo e foi um sucesso imediato lá na Europa. E depois ele trouxe para o Brasil com um sucesso imediato igualmente aqui no Brasil. Com o tempo, a ópera O Guarani acabou se transformando num símbolo da Voz. Às 7 da noite, a música tocava e todo mundo sabia o que vinha na sequência. Mas em 2003, os ouvintes foram pegos de surpresa. Aquele som tradicional tinha ganhado uma roupa nova. Depois de pesquisas que fizeram, que sabiam que as pessoas desligavam o rádio quando ouviam o Guarani tocando, nós contratamos o Sérgio Sá, que era um músico lá de São Paulo, que era cego, olha o detalhe, e ele remixou o Guarani em várias vinhetas, né, em sons que era aquela batida do Olodum, né, do início da Voz do Brasil, e em vários outros estilos musicais. Então isso deu uma jovialidade ao programa. Mas nesses 90 anos, o título de trilha oficial da Voz do Brasil nem sempre foi do Guarani. Durante a ditadura militar, a abertura do programa era com o Hino da Independência. Já durante o governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, era a trilha de abertura do programa. E teve uma trilha que tocou apenas um dia, o dia em que o Brasil perdeu o ídolo Ayrton Senna. Trilha vai, trilha vem, o Guarani segue firme na introdução da Voz do Brasil. Eu acho uma ideia genial de pegar uma obra que está incorporada no imaginário brasileiro, que está nos ouvidos, nas cabeças, nos corações de várias pessoas e transformá-la aos diversos aspectos da cultura brasileira. A música imaterial, ela não existe, ela existe só quando é tocada, e tocada de diversas maneiras, ao som de diversos arranjos, de diversos compositores, torna ainda mais rica e perpétua. Para o jovem Arthur, que conhecemos no início dessa reportagem e que tem apenas 14 anos de idade, o Guarani é uma obra atemporal. E em time que está ganhando, não se mexe. Apesar de continuar sendo conservador e achar que esse pacote atual é maravilhoso, você pode modernizar o Guarani. Amanhã, na segunda reportagem especial, você vai saber como o programa nasceu e como se transformou ao longo dos anos até chegar ao formato atual. Não perca!